Essa é a Samira e esse é o filho dela, o Ian. Eles foram assassinados dentro da própria casa, mas o que tornou esse caso conhecido não foi só o assassinato, e sim a forma brutal como tudo foi feito, deixando esse como um dos casos mais cruéis já cometidos pelo crime organizado no Maranhão. Agora vamos entender essa história e como tudo aconteceu. Esse caso se passa em São João Batista, um município do interior do Maranhão, na região da Baixada Maranhense. Uma região marcada pela presença cada vez mais forte do crime organizado, onde diferentes facções disputam território, disputam o controle das cidades do interior, e essa disputa muitas vezes custa vidas. É exatamente dentro desse cenário que a história da Samira acaba se cruzando com a violência das facções. Mas para entender o motivo de tudo, a gente precisa falar do marido dela, o Joseph Abreu Santos. É por causa dele que essa história começa. O Joseph estava envolvido com o crime organizado e, segundo as investigações da polícia, ele fazia parte do Comando Vermelho, uma das facções mais conhecidas e mais temidas do país, que atua também naquela região do Maranhão. Só que em determinado momento o Joseph tomou uma decisão que, dentro do mundo do crime, é praticamente uma sentença de morte. Ele decidiu sair do Comando Vermelho e trocar de facção, indo justamente para o lado de um grupo rival. E não demorou muito para que essa informação chegasse aos líderes do Comando Vermelho. Sabendo que o Joseph tinha abandonado a facção para se juntar aos rivais, o grupo decide dar a ordem. O Joseph deveria pagar por aquilo, e o recado precisava ser dado da forma mais violenta possível, servindo de exemplo para qualquer um que pensasse em fazer o mesmo. Foi assim que, na noite de sexta-feira, dia 10 de julho, cerca de 15 homens fortemente armados foram até o povoado Olho d'Água dos Bodes, na zona rural de São João Batista, atrás do Joseph. Só que quando eles chegaram, o Joseph não estava em casa. O alvo do ataque, o homem que eles foram procurar, simplesmente não estava lá. Quem estava dentro da casa naquele momento era a Samira, grávida de 3 meses, e o pequeno Ian, de apenas 4 anos. Nenhum dos dois tinha qualquer envolvimento com aquele mundo. Mesmo sem encontrar o alvo, os criminosos não voltaram atrás. Eles chegaram arrombando os imóveis da família e foram direto para a casa que estava ocupada. E ali, sem nenhuma piedade, começaram a atirar. Foram muitos disparos. A perícia recolheria depois cerca de 100 cápsulas de munição espalhadas pelo local, de calibres diferentes, como 9mm, .38, .40 e calibre 12, o que mostra o nível de brutalidade e a quantidade de armas usadas naquele ataque. Depois de tudo isso, antes de deixarem o local, os criminosos atearam fogo na casa, com as vítimas ainda lá dentro. A Samira e o Ian não tiveram nenhuma chance. Mãe e filho foram encontrados carbonizados dentro da própria casa. E teve um detalhe lá encontrado ali que resume o tamanho dessa tragédia. Os dois estavam abraçados, a mãe abraçada ao filho até o último instante, tentando proteger a criança de algo contra o qual não havia como se proteger. Uma tragédia abalou a Baixada Maranhense na noite desta sexta-feira. Um bando de homens, por cerca de 15 homens armados, invadiram uma casa no povoado Olho d'Água dos Bodes, zona rural de São João Batista. Segundo informações, os homens chegaram atirando. Dentro da casa estava uma mulher grávida e uma criança de 4 anos que morreram no local. Após o bando deixar o local e atearem fogo na casa, segundo informações, foram encontrados os corpos da mulher e da criança de 4 anos carbonizados. A perícia vai mostrar como eles morreram, se foi devido aos tiros ou se foi devido ao fogo ateado na casa. Segundo também informações, eles estariam à procura do dono da casa, que seria integrante de uma facção rival. Mas esta informações ainda não é confirmada pela polícia. Quando esse caso veio a público, chocou não só o Maranhão, mas o Brasil inteiro. A informação de que uma mãe grávida e uma criança de 4 anos tinham sido assassinadas e depois queimadas dentro da própria casa se espalhou rapidamente pelas redes sociais e gerou uma revolta geral. Diante da comoção e da gravidade do caso, as autoridades determinaram prioridade máxima
para as forças de segurança. A ordem era uma só: identificar e capturar cada um dos envolvidos naquele ataque. Foi aí que teve início uma grande operação policial na região. Equipes especializadas da Polícia Civil e da Polícia Militar, com apoio da inteligência, passaram a vasculhar toda a área entre São João Batista e as cidades vizinhas, seguindo pistas e fechando o cerco em cima dos suspeitos. E não demorou para os primeiros resultados aparecerem. Durante as buscas, a polícia localizou integrantes do grupo, apontado como responsável pelo crime. Na hora da abordagem, os suspeitos reagiram e houve troca de tiros. No fim desse primeiro confronto, 5 suspeitos acabaram mortos. E um detalhe chama a atenção nesse ponto. Um dos suspeitos mortos usava tornozeleira eletrônica por determinação da justiça, ou seja, já era conhecido do sistema e mesmo assim seguia atuando. As ações se espalharam por toda a região, indo de São João Batista até a área de Viana, com a polícia entrando de comunidade em comunidade atrás dos envolvidos. Ao todo, foram várias operações realizadas desde o início das investigações, com a força-tarefa sem dar trégua na região. Mas a investigação estava longe de acabar. Com o avanço dos trabalhos veio uma atualização que mudou o tamanho do caso. No começo, a informação era de que cerca de 15 homens teriam participado do crime. Mas com o avanço das apurações, esse número subiu. A polícia passou a apontar 20 pessoas identificadas como envolvidas naquele ataque. Ou seja, do primeiro balanço para a atualização, saiu de 15 para 20 suspeitos identificados. Não tinha sido a ação de um grupo pequeno, e sim uma operação inteira, organizada pela facção criminosa. Junto com isso, o número de presos também cresceu. 12 investigados chegaram a ser presos ao longo das ações, e as buscas continuaram na região com equipes especializadas, apoio aéreo e cães farejadores, num esforço para prender todo mundo que participou daquele crime e colocar cada um deles à disposição da justiça. E um dos pontos centrais dessa investigação passa justamente pelo Joseph, que era, desde o início, o verdadeiro alvo daquele ataque. Ele chegou a ser ouvido pela polícia, mas em torno dele ficaram muitas perguntas no ar. Segundo familiares, o Joseph teria sido visto na casa pouco antes do ataque, e logo depois do crime, ele simplesmente desapareceu. E aqui entra um ponto que ainda não foi confirmado pela polícia, mas que segue como linha de investigação. As apurações apontam para a possibilidade de que o Joseph já soubesse que o crime organizado ia até a casa dele, e que ele teria saído minutos antes do ataque, deixando a Samira e o Ian para trás. Vale reforçar que isso ainda não foi apurado de forma oficial. É uma das hipóteses que a polícia está investigando. Foi a partir do que se apurou em cima dele que a motivação do crime foi ganhando forma. A troca de facção teria sido, segundo a linha de investigação, o estopim de tudo. Foi a decisão do Joseph de largar o Comando Vermelho e ir para o lado rival que colocou aquela casa na mira dos criminosos. Foi a escolha dele, e não algo que a Samira ou o Ian tivessem feito, que transformou a família em alvo. E tem um ponto importante nessa história que mostra o peso do que aconteceu. Como a Samira estava grávida, o bebê que ela esperava entra na conta como mais uma vítima daquele ataque. Por causa disso, segundo a Secretaria de Segurança Pública, os envolvidos podem responder por crimes como duplo homicídio, aborto e participação em organização criminosa. Ou seja, no papel, aquela ação de facção deixou 3 vidas ceifadas, não 2. E é exatamente aí que está a parte mais cruel dessa história. Nem a Samira, nem o pequeno Ian, nem o bebê que ela esperava tinham qualquer envolvimento com o crime organizado. Eles não faziam parte de facção nenhuma. Não deviam nada a ninguém. Não entraram em guerra nenhuma. Morreram apenas por estarem dentro daquela casa, ligados a um homem que escolheu o caminho do crime. Foi a escolha do Joseph que selou o destino deles, e no fim quem pagou o preço mais alto foram justamente os inocentes. Uma mãe, um filho de 4 anos e um bebê que nunca chegou a nascer. E esse caso serve como mais um alerta, reafirmando o que já se sabe. O mundo do crime não compensa. Quem entra nele não é o único a pagar, porque na maioria das vezes quem acaba caindo junto são as pessoas ao redor, que não tinham nada a ver com aquilo. No fim, o que resta são famílias destruídas e vidas apagadas por uma guerra que nunca foi delas.